Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo. Amém? Amém. É muito bom estar aqui de novo, viu? Amém. Por favor, minhas amadas, meus amados, abram a palavra do nosso Senhor no livro do 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 9 até o versículo 11. Amém? Amém. Ok. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Amém. Gente, ao pensar em Ana, quero que vocês pensem em persistência e fé. Nós vemos aqui o marido Eucana, que significa possessão de Deus. Ele era um levita, descendente de Coate, e que com certeza desfrutava de uma certa posição social, como chefe da família de Zufim, da montanha de Efraim. Vocês podem estar lendo isso no versículo 1. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina, que significa pérola ou coral, e Ana, que quer dizer graça. Eles subiam de ano em ano e, na realidade, eles eram um casal muito piedoso. E de ano em ano eles subiam ao santuário em Siló, que ficava a cerca de 18 quilômetros de Betel, para ali, em solene festividade, prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Numa época da história, quando a esterilidade era motivo de zombaria e escárnio para qualquer mulher judaica, Ana, ela também enfrentava um problema a mais. Ela tornou-se alvo da chacota e das zombarias da outra esposa do seu marido. A sua competidora, a Penina, ela irritava excessivamente Ana. Vocês podem estar lendo isso no versículo 6. Fazia tudo para deixar Ana com raiva, embravecer a Ana. Mas aqui algo me chamou a atenção e eu queria estar compartilhando com vocês, que eu creio que precisa ser esclarecido, que é a questão da poligamia. Que embora a poligamia ela fosse tolerada pela lei de Moisés, com certeza não era essa a intenção de Deus, não era a vontade de Deus em princípio. Porque a gente pode ver justamente o desgosto que isso causou em Eucana e, aliás, em outras pessoas, em outras passagens também. Por quê? Porque isso resultava numa vida conjugal sob tensão, não é? E mesmo dentro desses casos, sempre haveria um favoritismo. Uma das mulheres sempre era a predileta e, consequentemente, a outra sempre tinha uma queixa ou uma mágoa em seu coração. Havia um dispositivo conjugal que, se a primeira mulher, a amada, fosse estéril, esse homem poderia casar-se com uma segunda. Mas essa permissão ela era dada somente no caso de esterilidade. Esse dispositivo, a gente vê ele lá em Deuteronômio, no capítulo 21, né? Dentro da lei judaica. E isso é importante que a gente saiba, porque a compreensão desses fatos vai nos ajudar a estar fazendo julgamentos, a tirando conclusões, ou até mesmo estar fazendo comentários sem nenhum conhecimento a respeito dos personagens bíblicos que nós vemos envolvidos nessas questões. E a gente precisa entender também que a esterilidade de Ana, ela é atribuída diretamente à ação divina.
Deus, ele não havia permitido que Ana tivesse filhos. Por quê? Porque ele tinha a intenção de preparar Ana para o nascimento de Samuel. E a gente precisa ter no nosso coração a certeza de que Deus, ele pode. E muitas vezes ele permite que a gente tenha decepção, não é? Ou até mesmo ele nos conduz por situações para que ele possa realizar a sua vontade na vida de cada uma de nós. A gente não pode deixar de pensar nisso também. Esse livro de Samuel, ele descreve uma história assim decisiva para Israel, porque ele registra a transição da teocracia, que é o governo de Deus, para a monarquia, cobrindo um período de quase 100 anos entre o nascimento de Samuel até a morte de Saul, né? As rédeas do governo passariam do juiz. Samuel, ele foi o último juiz. Então essas rédeas passariam do juiz para o rei, né? E o conteúdo do livro de Samuel, ele concentra-se em 3 grandes líderes nacionais, que é o próprio Samuel, Saul e Davi. E a gente vê que a influência de Samuel não se encontra em grandes feitos militares, nem em habilidades diplomáticas e muito menos em tino político. Mas Samuel tinha uma integridade pessoal, ele tinha uma incessante lealdade a Deus. E isso fez dele, assim, alguém visto de uma forma muito respeitada, muito querido pelas pessoas. E esse livro também traz para a gente um contraste entre 2 caráteres, né, dos 2 reis, que era o de Saul e o de Davi. Saul era um homem segundo a carne, que com certeza atingiu o seu potencial, mas infelizmente ele era uma pessoa ciumenta, depressiva e extremamente egocêntrica. A gente lê a história, a gente vai ver que era assim o rei Saul. E Davi, ele era heróico, corajoso, espiritual, ele era dedicado a Deus, né? No livro a gente vê Davi como jovem pastor, ele era músico, escudeiro, ele era soldado, não é? Ele também era candidato ungido ao trono, ele era autor de salmos, e o mais interessante assim, ele era tudo isso, mas ele também era um fugitivo, não é? E originalmente os livros de 1ª e 2ª Samuel, eles constituíam uma só obra, não é? E ele foi dividido em 2 partes pela primeira vez na versão antiga do Novo Testamento, do Antigo Testamento da Septuaginta. Foi quando ele foi dividido. E Samuel, ele permanece como o único livro dos manuscritos hebraicos até a publicação da Bíblia hebraica, impressa em 1517. Eu acho legal saber dessas coisas, porque a gente lê o livro e a gente está sabendo, né, o contexto do livro. A gente começa a ler a Bíblia não de forma assim perdida, sem entender. Então é importante que vocês, quando vocês forem ler a Bíblia, procurem, vejam essas histórias, procurem conhecer a vida, os detalhes, porque isso é tão precioso para a nossa leitura, isso enriquece tanto, porque você começa a participar da história, você começa a vibrar, porque você está entendendo o conteúdo, o contexto de tudo aquilo ali, não é? E a gente vê que a maior parte das profecias de 1 Samuel, elas foram cumpridas em épocas passadas. Mas as predições, eu achei isso aqui também muito interessante, porque as predições de uma monarquia forte, elas prefiguravam já o reino de Jesus, que nasceu da linhagem de Davi, e é conhecido como filho de Davi. Muito legal isso. Então, a oração, ela mudou o curso da vida de Ana e exerceu um impacto tremendo sobre toda a nação. Deus colocou o filho de Ana numa função chave como profeta durante a vida do rei Davi. E a influência de Samuel também se estendeu além da sua vida, porque ele deu impulso ao movimento profético. Alguns estudiosos falam que Samuel foi o fundador da escola profética, né? Mas eu quero perguntar para vocês,
diante do que eu falei de Ana, né? Diante do escárnio, diante das zombarias, diante daquela pressão que se sentia por ser estéril naquele período, naquela época, onde isso era visto de uma forma vergonhosa para uma mulher. Como você reagiria se você estivesse no lugar de Ana? Ana, a gente vê que ela não retrucou a rival. E uma coisa também que eu achei muito interessante, ela não só retrucou a rival, como ela também não levou em conta o insulto recebido pelo principal sacerdote e juiz sobre Israel, Eli. Porque Eli tomou Ana por embriagada, ao pensar que a sua oração fosse uma manifestação de embriaguez. E aí o que foi que Ana fez? Colocou sua tristeza em oração, não é? Ela se mostrou diante de Deus. Ela, pelo contrário, ela foi ali, ela colocou a tribulação do seu coração, do seu espírito, orou sinceramente, com um coração contrito, quebrantado, derramou verdadeiramente a sua alma diante do Senhor e acreditou que aquela situação, aquela tribulação do seu coração persistiria apenas por um pequeno tempo. E nós? Como nós reagiríamos? Como nós responderíamos a um irmão ou até mesmo ao nosso pastor se nós fôssemos acusados de estar fazendo o mal no meio da maior tormenta da nossa dor? Como nós reagiríamos? Com certeza haveria muita murmuração e provavelmente a maioria de nós aqui perderia a oportunidade de ver um insulto ser transformado em bênção, que foi o que aconteceu nessa história. A questão então passa a ser: como é que a gente faz? Como é que a gente faz para trazer à memória e desenvolver dentro do nosso coração aquilo que nos traz esperança? Como fazer para gerar dentro de nós aquilo que pode nos transformar? Como é que a gente faz? Como é que a gente espera mesmo contra a esperança? Não é? O que é que nos levará a alcançar e usufruir as bênçãos tão desejadas e ansiadas pelos nossos corações? Eu coloquei 3 tópicos aqui baseados na vida de Ana. Primeiro, tomando posição. Segundo, sabendo a quem estamos pedindo. E em terceiro lugar, desenvolvendo gratidão. Quando a gente toma posição, como a gente vê no versículo 9, Ana, ela se levanta. E mesmo com amargura de alma, Ana já tinha decidido em seu coração. Ao nos posicionarmos, nós determinamos o objetivo que queremos alcançar. Nós encontramos quebrantamento, nós nos humilhamos perante o Senhor, e o Senhor do seu trono se inclina, olhando para o nosso coração. Em segundo lugar, nós precisamos ter convicção, saber a quem estamos pedindo. Ana, ela fez um voto ao Senhor, isso está no versículo 11. Senhor dos exércitos é como ela o chama. E esse é o nome do Senhor em sua maior manifestação de poder. Jeová, o nosso Senhor, é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Rei da glória, e Ele está vestido de majestade, está vestido de todo o poder. Esse é o Deus que nós servimos. E como o Senhor dos exércitos, Deus pode tanto comandar como guiar todos esses exércitos para que cumpram os propósitos e ajude a cada um de nós, o seu povo. Em terceiro lugar, desenvolvendo gratidão. É algo assim muito precioso aos olhos do Senhor, é a gratidão. A gratidão. A gente tem que ter gratidão, mesmo se um dia você está comendo só feijão com ovo e farinha, no outro dia você está comendo o maior bacalhau, né? Você está ali agradecendo ao Senhor, né? Você está em pé no ônibus cheio, que se tirar o pé, você perde o pé do lugar, fica só com um assim.
mas você está lá no ônibus agradecendo ao Senhor. E eu vou dizer para vocês, não estou querendo ser santa não, mas eu faço isso, eu procuro muito fazer isso na minha vida, sabe? Porque a gratidão, ela alegra o coração do nosso Deus. Porque quando a gente agradece a Deus, a gente diz: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que essa circunstância, ela é passageira. Eu sei que eu vou sair dessa situação filé, aprimorada, pronta para enfrentar o que vier, né? Então, Ana já não tinha um semblante triste. A gente vê isso lá no versículo 18, né? Então, essa é a maneira como demonstramos a Deus nossa entrega, nossa confiança, nossa dedicação e o nosso descanso. É a gratidão. Para terminar, Ana se posicionou. Ela sabia quem estava pedindo e entregou ao Senhor o alvo do seu pedido em gratidão. Vê que coisa linda. Lá no versículo 27 e 28, a gente vê ela dizendo: o Senhor atendeu ao meu pedido, ao Senhor entreguei. Então, assim, muitas vezes a gente precisa perder para ganhar, sabe, gente? E outra coisa, o que Deus tem dado para você, atendendo os seus pedidos, e você tem deixado no lugar de Deus, esquecendo que quem deu aquele pedido para você, quem atendeu o pedido que você fez foi o nosso Senhor. Então, nós vemos no capítulo 2 o cântico profético de Ana, que é exaltando o cuidado providencial de Deus para com cada um dos seus fiéis. Nós precisamos desenvolver gratidão, tendo a convicção verdadeira do que nós servimos ao Senhor dos Exércitos. E o que foi que aconteceu com Ana? Ela lucrou posteriormente 500% com a bênção do voto cumprido. Por quê? Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E Samuel, por outro lado, crescia diante do Senhor. Deus fará o bem surgir de todas as aflições. Amém. Não esqueçam disso. Ele fará o bem surgir de todas as aflições, de todas as provações, de todas as perseguições, de todo o sofrimento. Deus fará o bem surgir. Creiam nisso. Porque o bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo. Amém. E finalmente levar a efeito a nossa glorificação. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor dos Exércitos. Ele é soberano sobre toda a terra. E Deus se deleita na fé e na persistência do seu povo. Portanto, o que eu quero deixar para vocês nessa tarde é: determinem-se, não desistam, não parem de crer, não percam o alvo. Peçam, entreguem, confiem, descansem, porque nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Amém, minhas queridas? Que Deus nos abençoe nessa tarde. Amém. Amém.